Bom dia, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma oração meditativa. Estamos realizando todos os dias, para aqueles que estão chegando agora, às 8 horas da manhã durante a semana e 9 horas da manhã aos finais de semana. E vou explicar como que funciona, tá? Então funciona assim, nós primeiro escolhemos uma leitura, um trecho de algum livro que contenha conceitos de espiritualidade, conceitos que transcendem ao eu menor, conceitos que fazem nós refletirmos além. Depois nós refletimos sobre essas palavras e ao final nós fazemos a nossa prática de uma oração meditativa, ok? Onde nós expandimos a consciência, assim, claro, aquele que se permitir, entramos em estado de expansão de consciência, em estado meditativo, e aí sim nós fazemos a nossa oração meditativa. Então vamos lá. Então o pessoal está chegando, sábado, bom dia, Ceci. Bom dia, gente. E vamos lá. Opa, tô arrumando aqui o tripézinho. Bom dia, Celso, tamo junto, todo dia. É isso aí. Abri aqui pela manhã, de maneira aleatória. Peguei esse livro, A Busca do Melhor, de Hamed. E o texto que eu abri foi O Homem que se Descobriu. Texto forte. E aí ele introduz, ele começa com uma introdução, onde ele pega de Lucas, capítulo 11, versículo 34. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Forte essa citação de Jesus, E vamos ver as palavras de Hamed, o que ele fala sobre isso. O homem que se descobriu é aquele que aprendeu seus limites, tem autoconsciência, consciência que reflete sobre si próprio, sobre sua condição e seus processos internos. Respeita invariavelmente o modo de os outros verem a vida, bem como suas decisões e ideias, pois aprendeu a ver com clareza a linha divisória entre ele e os demais. Os indivíduos sem conhecimento de si mesmos são excessivamente dependentes, não suprem e não satisfazem os próprios desejos e necessidades. Apesar de muitos deles já possuírem certa lucidez de suas carências, ainda assim continuam dependendo e despendendo enorme energia na tentativa de convencer ou manipular uma ou mais pessoas para que realizem tudo aquilo que poderiam fazer por si próprios. Quem crê na própria força não fica na dependência da firmeza e da segurança alheia. O homem que se descobriu sabe que não deverá fazer consenso da opinião alheia, porque, apesar de respeitá-la, guia-se por si mesmo, escutando a voz do coração. Consenso é a concordância ou uniformidade de opiniões, pensamentos, sentimentos, crenças e outras tantas coisas da maioria de criaturas de uma coletividade. O homem que se descobriu não procura ser normal, mas sim original e natural, porque sabe que cada um traz uma bagagem peculiar no bojo de sua evolução espiritual. O número de série do ser humano é a própria alma, que se traduz fisicamente pelo semblante ou fisionomia de cada indivíduo. O homem que se descobriu é aquele que aprendeu a amar de modo verdadeiro, pois se desapegou das quarelas da vida, preocupando-se com seu reino interior. Quem ama realmente tem capacidade de adaptação, compreensão e docilidade infantil, além de afeição baseada em admiração, aceitação fundamentada na compreensão e perseverança diante de situações difíceis. Afirma Jesus Cristo, o homem que realmente se descobriu. Afirma Jesus Cristo, o homem que realmente se descobriu. O olho é a lâmpada do corpo.
Se teu olho é bom, todo o teu corpo se encherá de luz. Mas se ele é mau, todo o teu corpo se encherá de escuridão. Se a luz que há em ti está apagada, imensa é a escuridão. Bom dia, Pai. Bom dia a todos que aqui estão. Vamos lá, Paty. Começa você falando. Eu acho que é um texto, como disse o Alex, forte, né? Mas eu acho que ele é simples ao mesmo tempo, né? Ele é intenso e simples da gente entender, de compreender e de internalizar, né? O que eu acho que é o mais importante? Quando eu olho pro meu irmão, eu quero que ele pense e tenha as atitudes como eu tenho, né? Eu só imponho a minha verdade, eu tô indo pelo ato da escuridão, né? Eu não deixo, eu escureço a minha essência, a minha alma, a minha forma de agir e de ser. Por quê? Porque a gente precisa aceitar que cada um tem a sua opinião, a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de ser. Porque cada um veio de um contexto diferente, de uma experiência diferente de vida. E cada um vai entender a situação de uma forma. Até a dor, cada um vai ter numa intensidade, né? Até os sentimentos, as emoções positivas ou negativas, cada um tem na sua própria intensidade. A intensidade é única de cada indivíduo. Eu nunca vou saber o que passa dentro do outro. Eu posso supor, imaginar, mas nunca saber o que passa dentro do outro. Então, talvez aquela opinião que ele dê a respeito de um tema, eu posso não concordar. Mas se eu compreendo que ele tem o direito de pensar, agir e ser como ele é, eu fico em paz. E aí eu deixo a minha luz brilhar, eu fico tranquila, eu fico serena. Quando eu tento impor a minha forma de agir, a minha forma de ser, o que eu acredito que é bom, a forma de falar, a forma de questionar sobre qualquer tema, eu acredito que aquilo é o correto, e aí eu imponho aos outros que tenham que agir e ser da forma que eu acredito, eu estou apagando a minha luz. Porque aí eu não estou vibrando no amor, eu não estou vibrando na compreensão, no acolhimento, no entendimento. Eu posso continuar com a minha forma de pensar, não é para você mudar. Você se entende, se compreende, se olha, aceita a sua forma de agir, de pensar, entende o porquê que você acredita que isso é o melhor. Você vai olhar para dentro de você, você vai lá, não, eu acredito que isso é melhor porque isso, ok, tá tudo bem. Mas eu não tenho que impor isso pro outro. Eu posso ouvir o outro e deixar o outro externar o que ele acredita que é melhor. E a gente pode até entrar num consenso comum, ou não, e tá tudo bem também. Se a gente não entrar, tá tudo bem. Eu não vou entrar em batida, eu não vou entrar em briga, em discussão, porque nós pensamos de forma diferente. Ok, você pode continuar com a sua forma de pensar, você tem o direito, né? E o dever de ser como você é. Não fazer nada para me agradar. Então, se eu não espero reconhecimento, a aprovação do outro, eu vivo em paz, eu vivo sereno. Porque eu tenho a força dentro de mim. Eu não preciso que o outro me ampare, que o outro me aprove, que o outro me reconheça. Quando a gente compreender que a gente não precisa da aprovação do outro, eu vou parar de ficar tentando impor a minha verdade para que o outro acredite e me apoie. Porque eu não preciso disso, né? Eu já sou completa. Quando a gente percebe que você é completo, você não precisa mais da aprovação alheia. Então você pode manter a sua forma de pensar, silenciar no teu coração e aceitar o outro como ele é, deixando ele também manter a forma dele de pensar, e a gente pode conviver em harmonia, em paz, deixando a luz nossa brilhar e expandir. E é isso. Legal, bom dia Vanilde, Laerte, Lourdes, Rafa, bom dia mestre das ondas, meu professor de surf. É isso aí, né? Então esse texto ele é bem legal porque ele está falando que somos seres unos, né? Que toda uniformidade, toda vez que a gente tenta ser igual ao outro, toda vez que nós tentamos nos equiparar a alguém, toda vez que nós tentamos entrar nesta uniformidade, nós perdemos a originalidade que temos, nós perdemos a nossa essência, nós saímos do nosso caminho. Disse Jesus, deixai brilhar a vossa luz. Então aqui diz que o ser humano, o homem que se descobriu, é o homem que deixou sua luz brilhar, que despertou a sua luz. Né? Nas palavras do Cristo aqui, né? O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, todo o teu corpo se encherá de luz. Mas se ele é mau, todo o teu corpo se encherá de escuridão. Se a luz que há em ti está apagada, imensa é a escuridão. Então, de verdade, basta nós nos despertarmos, sermos nós mesmos,
em todos os momentos que tivermos, darmos a nossa opinião, nosso modo de pensar de maneira serena, sincera, sermos originais. É disso que o mundo precisa, não de um mundo padronizado, onde todo mundo pensa igual, como já disse, né? A uniformidade ela é burra, né? Então toda vez que a gente tenta pensar da mesma maneira, nós perdemos a nossa alma, a nossa essência. Então se autodescobrir é encontrar dentro de mim a minha verdade interna. Quem sou eu, né? O que eu vim fazer aqui? Para que estou aqui? O que eu gosto, o que eu não gosto? O que eu tenho de valor, o que eu não tenho de valor? Na sociedade, ela pede muitas coisas, as pessoas pedem muitas coisas, os relacionamentos pedem muitas coisas. Mas será que você está se adaptando a tudo isso? Ou será que você está vivendo a sua alma? Será que você está só seguindo em frente, deixando a vida me levar, a vida levar eu? Ou será que você está sendo você mesmo, ouvindo o seu coração e vivendo o seu propósito, a sua missão? Né? Nós que trabalhamos com a transpessoal e com hipnose principalmente, nós sabemos que a verdade ela está contida dentro de nós. Vou falar sobre isso hoje. O Jung, né? Notável Jung, diversas vezes a gente cita ele aqui, um dos grandes médicos, filósofos, pensadores, né? Estruturou uma das linhas da psicologia analítica, psicologia profunda. O Jung, ele definiu a verdade de uma maneira muito linda, muito peculiar, muito original. Né? Todos buscam a verdade, não é verdade? A ciência busca a verdade através, né, de uma maneira empírica, hoje principalmente. O filósofo busca a verdade nas ideias. O religioso busca a verdade de Deus. Todos buscam a verdade, né? E Jung definiu a verdade de uma maneira muito original. Ele falou que a verdade ela é única, ela é exclusiva. Cada ser humano tem sua verdade dentro de você. Então, eu tenho minha verdade, a parte da verdade dela, você tem a sua verdade. Cada um tem a forma de entender o mundo. Né? Fazendo uma analogia de uma maneira mais simples, a PNL chama isso de mapa não é território. Mas voltando para Jung. Então, a verdade está dentro de nós, não está fora. Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou seguindo um líder religioso, eu estou seguindo um grande cientista, ok, ele era uma luz que brilhou, é um caminho que se ilumina, mas aí se eu fico seguindo ele, eu estou apenas ouvindo o outro, a verdade não está no outro, essa é a verdade dele, a verdade está em mim, então que a luz do outro me ajude a eu me iluminar. Então Jung definiu a verdade de 4 formas, ele chamou de 4 pontos, ele chama isso de reis, olha que interessante. O que é o reis? R, a razão. Sim, a razão, a lógica, a cognição, o pensamento analítico, o pensamento cientificista, né, que temos hoje, que no nosso mundo ocidental é muito forte, nos mostra a verdade. Claro, é lógico, é verdade. Né? Então a ciência, a verdade, a lógica, a razão, mas olha que interessante, ela é uma das 4 potências que mostram a minha verdade. E muitas pessoas estão focadas somente nesse ponto. Estão perdendo, vamos falar em porcentagem, 75% da verdade que está dentro de si mesmo. Então vamos lá. E é o reis, né? E, emoção. O meu estado emocional mostra a minha verdade. Isso é que a gente trabalha na clínica todos os dias. As pessoas vêm num estado emocional, muitas vezes não tão bom, né? Que é o teu subconsciente, a tua alma está mostrando, não está legal, você não está feliz assim, algo precisa ser mudado, isso não está bom. E aí nós vamos trabalhar essas questões na clínica, assim, vamos, claro, com certeza, porque ninguém gosta de se sentir mal, mas nós vamos além, nós vamos entender o que pode ter causado isso, o que pode ter levado a pessoa a estar nesse estado emocional, a origem, a causa, que de verdade está na alma, no âmago. A nossa alma, ela busca evolução, ela busca sabedoria, ela busca plenitude, ela busca viver o propósito, a missão que nós viemos fazer aqui na Terra. Porque todo mundo tem isso dentro de si. E se a gente não está vivendo, a gente se sente incomodado. Então, ok, tudo tem seu tempo, o seu tempo de despertar, cada um vai ter o seu, no seu momento certo. Mas o estado emocional mostra a minha verdade. Depois nós temos o I. O que é o I? A intuição. Gente, muita gente confunde intuição com expiração. São conceitos diferentes. Quem cunhou esse termo intuição é o próprio Jung. E Jung diz que intuição é o que? A voz da alma. É interno. Existe a expiração, que existem várias doutrinas, filosofias, estudos que falam de vozes externas que acessam a minha mente, né?
Inclusive tem até patologia para isso também, né? A esquizofrenia, por exemplo, mas existem dentro de linhas religiosas, filosóficas, que sim, eu posso ter uma interferência externa, até numa meditação profunda que a consciência do outro eu posso trazer informação de uma outra consciência. Ok, isso existe, a fenomenologia estuda isso, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da intuição. O que é intuição? Intuição é a voz interna. Nós temos uma voz interna que nos mostra a maior das verdades. E o S do Reis, né, que eu falei para vocês, o S último é a sensação. As sensações que eu sinto. Quem aqui não sentia diversas sensações quando estava apaixonado, né? Então, quando a gente tem aquele frio na barriga, a gente vai num lugar e se sente mal, ai meu Deus, está estranho. As sensações também nos mostram, né? Mas olha que interessante. Agora, qual delas é a melhor? Uma pergunta para se fazer. Então, eu diria o seguinte, as 4 em equilíbrio vão mostrar a sua verdade de uma maneira mais ampla. Então, quanto mais contato eu tiver com essas sabedorias, com essas verdades internas, mais eu vou ter discernimento para tomar qualquer decisão na minha vida. O que eu posso te dizer é o seguinte, no mundo aqui que vivemos, nós estamos focados na nossa razão. Quando estamos em caminhos diferentes da alma, né, do self, vem a emoção para nos mostrar que nós não estamos no caminho certo. E aí fica aquela briga, né? Razão, emoção. E aí vem as sensações também. Mas aí sim, nós temos a maior das vozes. Eu diria não a maior, mas porque maior é do ego. A voz mais sábia, a voz que tudo sabe, que é atemporal, que é a voz do nosso eu superior, né? E é a intuição. Então, quando a gente estiver em momentos mais difíceis, quando estivermos sem saber o que fazer, quando o medo nos toma conta, quando estivermos em situações, eu não sei se vou para a direita, se vou para a esquerda, se eu fico parado, deixe a voz da sua intuição falar, porque ela é mais sábia. Eu passei por um momento, vou contar a história para vocês, que eu quase morri, gente, eu quase não estava aqui. Meu pai está aqui, é testemunha disso, né, na live. E eu trabalhava com ele na época, né, faz bastante tempo, e ele tem uma empresa, né, e aí era uma época de muita correria, eu fui fazer uma entrega, enfim, não era minha função primária, mas naquele momento eu fui fazer uma entrega, e eu peguei o carro e fui entregar para o cliente, legal, vamos lá, agilizar, né, e de repente eu tenho uma intuição para não ir por um caminho que eu sempre ia, que era um caminho que eu ganhava tempo, eu cortava caminho, né, a gente queria cortar o caminho, né. E aí eu parei no posto, né? E abasteci o carro e minha voz falava, não vai por lá. Eu senti algo não me pedindo para não ir para lá. E eu, nada a ver, besteira, era um dia de semana, mais ou menos hora do almoço, 11 horas da manhã, não vai pegar nada, não vai acontecer nada, não vai pegar nada, né? E aí eu, vou para lá mesmo, e fui. O que me acontece? Eu sou assaltado, né? E eu, naquela época, eu sempre pensava assim, né? Se um dia alguém parar com uma arma na minha frente, eu vou fugir. Eu não vou parar, eu vou acelerar e vou fugir, porque a mente lógica, racional, a razão, me dizia que isso era a melhor coisa a se fazer. E aí, de repente, um rapaz a muitos metros na minha frente, com uma arma apontada, vem aquele pensamento, que é da razão, acelera. Mas aí vem uma voz mais forte e diz, para. E eu parei. E quando eu parei, eu me conectei com a minha espiritualidade naquele momento. E, eu tô lembrando dos momentos, né? Olha que legal. E aí, gente, eu tinha um outro rapaz, um assaltante do meu lado aqui, eu não tinha visto. Então, olha que interessante. A minha voz interna, a minha espiritualidade me mostrou algo que eu não estava vendo com a razão. Ali foi o primeiro momento que eu me salvei, né? E aí eles entram no meu carro, né? E começam a me apavorar, me dar socos mas não me machucou, né? Tudo bem, mas só para vocês entenderem o ambiente que eu estava. E aí eu comecei a ir com eles, né? E eles fazendo umas rotas para ver se ninguém estava seguindo a gente e tal. E eu naquele momento conectado com a minha espiritualidade, com a minha fé ativa. Esse é um dos segundos pontos que eu tenho certeza que fez com que eu estivesse aqui hoje. E que mais? E aí nesse interim, um funcionário do meu pai passou por lá antes e viu uns caras meio que assaltando, desconfiou. Ele ia embora, porque ele não tem muito medo, nunca teve muito medo, mas ele resolve ligar para meu pai para avisar. Seu Roberto,
Ó, eu passei aqui, estava tendo os assaltos, tal, meu pai imediatamente lembra que, pô, peraí, o Alex está na rua. Ah, mas o Alex saiu antes, não aconteceu nada. Mas não custa, né? Deixa eu ligar. E mais uma das coisas que a minha intuição me mostrou é que eu, naquele dia, eu deixei meu celular no Vibra, sabe? No VibraCal. E eu normalmente não deixava, deixei aquele dia. E aí meu pai me liga e eu vejo meu celular vibrando. E aí eu pego e tenho mais uma sacada, atendo e aí eu falo, posso atender, né, para os bandidos, né? Posso atender meu celular? Mas já tinha atendido. E nisso meu pai ouve, né? Os caras começam a me xingar, me bater e tal. E aí meu pai ouve e paralisa naquele momento, que depois a gente conversando, né? E aí, né, olha que interessante. E aí, só que, olha como, né, Deus, a espiritualidade, tudo conjugando ali, forças maiores estavam ali presentes. E nesse dia, só para vocês, não sei se todos sabem, né, os polícias militares, normalmente eles trabalham na PM e às vezes trabalham no famoso bico, né? Então naquele momento, era o momento que ele estava trabalhando com a empresa, né, fazendo o bico dele. Então era um dia sim, um dia não, aquele dia ele estava lá. E naquele momento tinha uma viatura parada na porta da empresa, que era algo raro de acontecer. E aí o meu pai chama o Lima, né, que é o policial, que trabalhava com a gente na época, e aí ele pede para os policiais ficarem no carro. Ele poderia ter falado, depois a gente conversa. Não, espera um pouquinho, espera só um minutinho. Se foram resolver alguma coisa ali na hora, não sei o quê. E aí eles pediram para esperar, e nisso ele sobe, meu pai avisa, né? Tipo, deu dar a comunicação, pegar o Alex. E aí nisso o Lima sai correndo. E ele entra no carro, na paisana, sem ser um dia e vai atrás de mim na minha busca. Mas nesse inteirinho eu tô no carro com eles. E aí esses bandidos, e eu já tinha sido assaltado 2 vezes, né? E essa vez foi diferente das outras. Todas as vezes eles me ameaçavam, tal, mas você via que era ameaça. Essa vez eles olhavam nos meus olhos, eles não se preocupavam em disfarçar o rosto. E tinha um menor de idade e mais 2, né, com maior idade. E ele chega para mim e fala, me dá a senha do banco, me fala quanto dinheiro eu posso sacar. Se, né, eu for lá e eu não conseguir sacar, eu mesmo venho aqui para te matar. Eu que estudo a linguagem, né, e já estudava na época, aquilo para mim já significou muita coisa. Mas ok, né, vamos lá. E aí ele me deixa com menor de idade, na beira de um lago, lá num lugar escondido. Olha que interessante. E aí ele chega pro menor e fala assim, quando eu te ligar, você apaga ele. Aí eu olhei, oi, apaga não. Deixa minha luz brilhar, apaga não. O que significa isso na linguagem da malandragem? Mata ele, né? E eu sabia disso. E eu comecei a entrar em mais contato com a minha espiritualidade, pedindo não para me livrar daquilo, porque naquele momento a minha razão não entendia que aquilo era mais possível, era uma questão de tempo, de 10, 15 minutos até chegar numa agência, sacar o dinheiro já era. E eu começo a pedir, eu sinto toda a proteção que a minha espiritualidade me levou naquele momento, eu me sinto totalmente amparado, eu me sinto totalmente em paz, porque era isso que eu estava pedindo, né? Para que acontecesse, que eu fosse em paz. Só que nesse momento, outra intuição acontece, que é do policial, que estava na minha captura, na verdade, né? E aí ele me acha, gente, onde eu estava, no ponto em que eu estava. Ele já tinha avisado a polícia, né? Toda a polícia de São Paulo, porque ele era um policial ainda, imagina, e todos buscando, e ele me acha. E naquele momento, mais uma intuição acontece, e a conexão com a espiritualidade, a conexão com você entrar em estado de fé, você atrai. Então ele na minha busca, eu buscando, as ondas cerebrais se interconectando, e eu, né, e aí me salvam, a gente liga no banco, eles não tinham sacado o dinheiro ainda, o que simbolizou, eu tinha questão de minutos, gente, minutos, eu tô aqui para contar a história para vocês. Isso é a intuição. Isso é o poder de você estar conectado com você mesmo, com a tua essência, de estar desperto. Eu estou contando uma história pessoal para vocês, que poucos sabem, né? Que depois me fez refletir muito na minha vida em vários aspectos. Né? Então foi uma das experiências, acredito, mais importantes na minha vida. Não diria das mais fáceis, mas mais importantes. Né? E eu me emociono
Porque sim, eu tive um estresse pós-traumático após isso, né? E aí foi quando eu conheci as terapias, foi daí que eu conheci um pouco de hipnose, e hoje eu vivo minha missão de vida, né, meu propósito, porque justamente eu tive um trauma muito forte. Então, o trauma, uma dor, no momento me levou para algo muito maior, né? Mas o que me emociona não é nem isso, o que me emociona é quando perceber o quanto essa espiritualidade, o quanto essa intuição, ela está a nosso favor, o quanto eu tenho um eu superior que me guia, que me orienta, eu tenho coisas que eu não consigo entender direito, mas se eu me conecto, me leva a muito mais nesta própria vida. E a partir daí foi quando eu estudei muito mais tudo isso, né? E hoje estamos aqui fazendo justamente um processo de oração meditativa com vocês, que é começar a treinar tudo isso. A mente racional, lógica, nós já temos isso muito bem estruturado, a gente já sabe muito, a gente sabe muito, a gente conhece muito, né? E a gente quer conhecer mais, mas de verdade, a verdadeira transformação está dentro, gente, não está fora. Não está na informação dos livros. A informação dos livros faz com que eu reflita sobre o que está dentro. Né? Como dizia, não sei se é Platão ou Sócrates agora, se alguém quiser escrever, escreva, me ajuda. Ele dizia que a gente não aprende nada, a gente só relembra. Né? Acho que foi Platão, se não me engano, que disse isso. A gente só relembra, a gente não aprende, né? A gente só... É como se toda a sabedoria estivesse dentro. Então, de fora só desperta o que está interno. Então, gente, que essa minha história, né, que eu contei para vocês, faça fortalecer isso. Que você pode sim, todos nós podemos acessar essa sabedoria interna, acessar a intuição, né? Acessar estados de expansão que eu acessei naquele momento muito forte e senti muitas coisas, né? Entrei em um estado que hoje não sei descrever qual, mas o estado quando você está na beira da morte, né? Você entra em um estado de expansão de consciência. Eu entrei nesse estado porque o meu eu rompeu a barreira, ele percebeu que não tinha mais o que fazer. E aí quando minha alma expande e eu entro nesse estado de expansão de consciência, acesso o superior e acredito que isso foi o que me salvou, de verdade. A intuição, tudo colaborando, mas quando eu acesso esse estado e me mantenho nessa paz plena, eu me salvo. Então, gente, que a gente possa, né, nesse sábado de aleluia, não é isso? Né, que a gente possa acessar essas dimensões, né, superiores que o Cristo acessava constantemente. Quando ele estava no Calvário, né, os próprios filmes retratam isso, ele olhava para o céu. O Cristo, ele jamais titubeou, ele caiu, o corpo caiu, né, ele precisou de uma ajuda. O próprio Cristo precisou de ajuda. Simeão, se não me engano, que levantou a cruz para ele, ajudou a caminhar, mas ele não tirava os olhos dos céus. Né? Em momentos antes da sua crucificação, ele fala para Deus, né? Ele entra em contato com o divino, com a sabedoria do todo, com o Pai, e ele fala: Pai, livrai de mim esse cálice. Sim. O próprio Cristo, como corpo, como homem, né? Como carnal, no momento que ele sabia do que ele ia passar, quando ele tem a consciência de tudo que ele ia ter que passar ali, e por isso ele se isola, ele se medita antes, mas ele pede: Pai, livrai de mim esse cálice. Todos nós, gente, estamos passando por algum tipo de privação nesse momento. Todos nós agora estamos com medo, todos nós agora estamos com medo ou de perder a nossa vida, ou de perder a vida de um ente querido. Né? Todos nós. Não tem um aqui que não está em risco. Né? Não está em risco, todos nós estamos. Mas aí, logo na sequência, ele fala: mas que seja feita a tua vontade. Isso é fé. Isso é fé. Isso é o salto de fé. Salto de fé. Eu posso dizer por experiência própria, eu dei esse salto de fé naquele momento. Né? Naquele momento, você se transformou. Eu falei: que seja feita a vossa vontade. Mas eu pedi: me leve em paz. Porque eu sabia, pela minha crença, pela minha experiência, que eu poderia ficar preso pela psique, né? Naquela cena, na raiva, porque a consciência não morre. E a minha consciência poderia estar ali presa a tudo aquilo. E eu pedi: mas que seja feita a vossa vontade. E em paz, gente. Então, sim,
Pai, livrai de mim esse cálice, se for possível, se for possível, livrai de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Que essas palavras do Cristo, que foram ditas, né, simbolicamente, momentos antes dele entrar, nesses momentos de Páscoa mesmo, que essas palavras fiquem muito fortes no nosso coração, né, para que nós possamos viver essa fé na certeza e que depois o Cristo ressuscita e nos mostra que a morte não existe. Ele mostra, ele fala com os discípulos, ele fala com os seus apóstolos, ele fala no ato dos apóstolos para centenas de pessoas, ele mostra para a gente. Né? E a psicologia transpessoal vem trazer essas informações que a consciência não morre, isso é ciência. Né? Tem outras religiões, a maioria das religiões, o próprio catolicismo, antes dos concílios, né? O judaísmo, né? Antes de vir Constantino e mudar através dos concílios algumas regras da igreja, falava, né, da sobrevivência, né? Enfim, de várias questões que eu não quero entrar aqui nas questões de dogma, mas apenas vidas, né? Da consciência. Renascia novamente. Sim. Então, que é este dia de hoje, né, esse sábado de aleluia, e que essas palavras fiquem gravadas no nosso coração. E eu acredito sim, gente, um momento de crise é um momento de superação, não só do momento. Né? Eu, como passei por uma crise naquele momento, transformou minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquele dia. E essa crise que estamos passando, a gente pode, né, se tivermos a postura correta, ter a mesma condição. Se ativarmos o nosso reis, se deixarmos a nossa intuição falar, se nos conectarmos com o que há de além do eu menor, da terra, nós podemos transformar e nos transformar para sempre, por toda a eternidade. Então, gente, é isso. Essa acho que é a mensagem de hoje. É isso aí. Então, o Alex colocou muito bem. Eu acho que todos nós já passamos por alguma situação difícil, onde a gente pode olhar e ver o quanto a gente mudou depois daquilo, né? Acho que todo mundo já passou por uma situação, pode ser que não, parecida com a do Alex, mas de outras questões, ou a perda de um pai, uma mãe, quando você ainda era jovem, ou uma situação financeira que, te derrubou e você perdeu tudo, ou uma doença. Então a gente sempre passa por situações que no momento a gente se sente perdido, mas a gente tem todo o amparo, que a gente precisa ter fé, que a gente tem todo o amparo da espiritualidade, como ele teve, como a gente tem, né? Como a gente teve em muitos momentos da nossa vida. E que nós conectamos a nossa intuição com esse amparo, se a gente estiver ampliado, entender que a gente está amparado ali, a gente consegue ver melhor como saiu daquela situação. E quando eu saí daquela situação, eu cresci, eu evoluí, eu me transformei. E por si só, esse momento de quarentena que a gente está passando já vai, só do fato de a gente ficar recolhido, já está ajudando a gente a se conectar mais com o nosso coração, com a nossa individualidade, com a nossa verdade interna, como o Alex colocou, né? Com a nossa verdade interna. E o mais importante, não impor essa verdade para o outro, aceitar e respeitar o outro na sua verdade interna, porque cada um tem o direito de ser único e manter a sua opinião e o seu amor. E a gente conectado com a nossa intuição, a gente vai saber qual é o melhor caminho e quanto a gente vai crescer quando terminar tudo isso, depois que passar tudo isso, quanto a gente evoluiu, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente se transformou, o quanto o mundo vai ficar melhor depois que tudo isso passar. Né? Então agora vamos para a meditação, né? Então vamos agora, né, acessar, né, a ter essa possibilidade de expandir a consciência e viver na alma, né, nas outras dimensões, né, da emoção e da intuição e da sensação. Isso que a gente faz é exatamente isso. A gente baixa um pouquinho a razão e amplia essas outras sabedorias que estão dentro de nós. Então agora, encontre uma posição confortável, né, busque se acomodar de uma maneira tranquila, se mantenha tranquilo, sereno, serena. E minha música não está funcionando. Não tá. Na internet. Só um minutinho, gente. Falha técnica. Vamos tentar arrumar aqui. Aqui que acho que aqui vai dar certo. Bom dia, mãe! E essa Páscoa, todo mundo sozinho, distante dos familiares, né? Porque a gente não pode estar junto.
mas a gente pode se conectar através de uma ligação, de uma videochamada, para conseguir, mesmo longe, estar perto, né? O que mais importa é a gente se unir aqui através do coração, do amor. Gente, não está funcionando, eu pedi para a Paty tentar buscar uma música no celular dela, mas enquanto isso, nós não precisamos da música, a música é só um acessório, basta fechar os olhos e acessar a sabedoria que está dentro de você. Então feche os seus olhos, vai entrando, respire profundamente, faça uma respiração bem profunda, puxe todo o oxigênio possível. Quando você não aguentar mais, segura um pouco e solte, eliminando tensões, preocupações, qualquer coisa. Volte a respirar normalmente e vai equilibrando a sua mente, suas emoções. Vai tomando a consciência do aqui e agora. Ouça a música que toca ao fundo. E permita que essa música vá entrando e penetrando em você. Vai soltando o corpo e relaxando mais e mais. Relaxe mais. Imagine-se caminhando naquele campo, num campo de muitas flores, num campo florido, num campo que tem um gramado verde. Observe a natureza à sua volta, as árvores, uma brisa suave que te invade o rosto. Observe diversas espécies de flores. As flores que você mais gosta estão aí. Chegue perto, toque, sinta a maciez das pétalas das flores. Sinta o cheiro, o aroma. Sinta o sol batendo em sua face, seu rosto. Aquele leve ardidinho, gostoso. E ao mesmo tempo a brisa suave que refresca. Vá caminhando. E agora, você vai caminhando para a sua direita neste momento. Existe uma trilha aí, um caminho, que tem uma indicação chamada Calvário. São as provas, expiações que a vida vai nos impor. E todos nós teremos que passar pelo nosso Calvário. Mas existem possibilidades quânticas de futuro. Cada ação, cada reação, cada pensamento, cada sentimento, cada momento de fé, cada atitude, nós vamos construindo o nosso destino, o nosso futuro. Pois o único tempo que existe é o agora, é o momento presente. Então sim, você pode pedir, pedir obtereis.
E você fica na frente do Calvário. Talvez você já está até vendo algumas coisas que vão acontecer com você, ou que podem vir a acontecer com você. Talvez seja mais obscuro e não é permitido que você veja. Mas, nos momentos de dor, de aflição, de escuridão, ative a sua luz. A luz que você tem dentro de você. É como se ficasse noite neste momento. Muitas estrelas ao céu. E a música muda. E você aí sabendo deste caminho que tem para percorrer ainda, de escuridão, da noite escura, poucas estrelas no céu. E você precisa sim caminhar, não tem como. Caminhar, passar por essa quarentena. Algumas coisas vão ocorrer, mas lá na frente o sol vai nascer. Então agora, você sozinho, sozinha, entrando neste Calvário, você ativa a sua fé, a chama de luz que habita dentro de você, através da tua intuição, e pede: Pai, livrai de mim este cálice, livrai de mim do cálice da dor, do cálice da morte dos entes meus, do desemprego, da baixa renda. Livrai de mim deste cálice de dor que está se mostrando na minha frente. Se for possível, Pai, livrai de mim de todas essas dores e dificuldades que talvez eu terei que passar. Mas, se for da tua vontade, meu Pai, que seja feita a tua vontade. Pois sei que somos espíritos imortais, apenas tendo uma experiência terrena. Sei que esta não é a verdadeira vida, que a vida espiritual é a verdadeira vida. Jesus Cristo foi o modelo e guia da humanidade e nos mostrou isso. Mas livrai de mim deste cálice, Senhor. Então ative a chama da minha fé. Fazei com que eu me mantenha sereno. Fazei com que eu me mantenha em paz. Fazei com que eu me mantenha resignado. Se algo acontecer comigo ou com os meus. Sim, me dai a luz da intuição, que a luz da intuição se faça plena, para que eu tome as medidas necessárias para atenuar todo o mal que para mim possa visitar. Para que a luz da intuição que habita dentro de mim me mostre como me livrar desse mal. Mas se não tiver como, que seja feita a tua vontade, Senhor. E que eu possa transitar pelos vales das sombras, pois mal nenhum temerei, pois contigo estou. E vá sentindo agora a presença de Deus, de Jesus, do seu anjo da guarda, do seu mentor, daquele que você sabe que está contigo em todos os momentos da sua vida. E vai sentindo que nos momentos de maior dor, você olha para trás e vê duas pegadas, as pegadas deste que está contigo e as tuas. Mas você vê que em alguns momentos você só vê duas pegadas. E nos momentos onde você talvez se sentiu mais só, você sentiu mais dor, você acreditou que estava sozinho, caminhando sozinho. Visite agora, mentalmente, os momentos de maior dor, de maior solidão, de maior dificuldade que você teve na sua vida. Olhe para trás e você vai caminhando. E nesse vale das sombras, nesse vale da escuridão, talvez você sentiu só e desamparado. Olhe para trás, todos os momentos de dor que você passou. Veja, sinta,
você vê apenas uma pegada. Mas você volta para esse momento deste Calvário, do agora, e vai caminhando, olhando para trás. Talvez você esteja vendo 2 pegadas e sinta a presença. Que sim, tem alguém com você. Que você nem sabe o que é direito, se é Deus, se é Jesus. Talvez saiba, talvez não. Se é seu mentor, seu anjo da guarda. E você vai caminhando e talvez você olhe para trás e veja que tem momentos em que só tem 2 pegadas. Mas o tempo passa e o nascer do sol começa a se fazer presente no esplendor. E a luz vai iluminando e vai eliminando as trevas, a escuridão. O sol vai nascendo. Um dia novo se faz. E você se vê feliz por ter passado por tudo isso. Tranquilo, sereno e em paz, com a fé. Mas naqueles momentos que você titubeou, que se viu apenas com uma das pegadas apenas, a luz do sol te mostra o que realmente aconteceu. E você olha para trás e consegue ver que nos momentos de maior dor, maior dificuldade, maior dúvida, maior sensação de solidão, Deus, Jesus, a espiritualidade estava carregando você no colo, amparando nesses braços que você não consegue compreender, mas apenas sentir. Pois jamais estamos só. Sempre estamos amparados. E somente depois que a gente sai do momento como esse, é que a gente consegue tomar consciência de que estamos envolvidos no amor de Deus, seja ele representado como for para você. Sinta agora este amor de Deus. Sinta o amor de Deus do todo, que esteve presente com você em todos os momentos, e principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida. E isso agora só fortalece a sua fé. Só fortalece a sua fé. A fé de que você jamais estará sozinho. A fé de que um novo tempo virá. A fé que estará fortalecida em você. A fé que você deixa mais forte a partir de agora. E você vê agora, olha para frente, depois deste porvir, depois que tudo passou e consegue ver a humanidade, a sua família, a sua vida equilibrada. Você consegue ver esse futuro. Tá tudo bem, ficou tudo bem, passou. Então terão coisas que você vai ter que organizar, sim. Mas veja, a esperança, o amor, a alegria, a felicidade de todos aqueles que passaram. Você passou. Você está aí, está bem, independente de onde esteja, neste futuro. E agora você volta para o seu campo florido, para o momento atual, momento presente. E olha para esse Calvário que terá que passar, passará, mas agora em paz, sereno, tranquilo, com fé, com a certeza de que você está amparado, com a certeza de que no final tudo dá certo, sempre dá certo. E que agora você pode se conectar mais com essa sua fé, com essa espiritualidade. Talvez você saiba mais ou saiba menos, não importa. Apenas se conecte, porque a espiritualidade é inerente ao ser humano. Todos nós temos, independente da nossa crença. Todos nós podemos vivenciar e sentir, independente do que acreditamos. Então agora conectados com a sua espiritualidade, com a sua fé, neste sábado de aleluia, você vem voltando mais forte,
sereno, em paz. Para o momento presente, se sentindo feliz, se sentindo em paz, se sentindo renovado na fé, sentindo que independente do que aconteça, vai acontecer na sua vida, na sua existência, você tem a intuição que vai te guiar para o melhor caminho, e você tem a espiritualidade que vai te guiar, estar contigo, essa consciência de Deus em todos os momentos da sua vida, fortalecendo a sua fé. Então, voltando para aqui agora, se sentindo muito bem, presente, pleno. E é isso, gente. E nada acontece por acaso. Então, que esta experiência, né, que esta vivência, que esta oração meditativa de hoje tenha fortalecido a sua fé, te conectado mais com a tua espiritualidade, mais com a tua intuição, que é a tua voz interna, para que você possa sempre ouvi-la nos bons e não nos momentos tão bons assim. Também, né? Nos momentos ruins, né? Sim, nos momentos do Calvário, né? Que possamos acessar essas dimensões, essas consciências, porque sim, gente, tudo passa. Como eu contei aqui meu caso de vida para vocês, dessa minha quase morte, né? E hoje eu estou aqui, né, com a fé mais fortalecida. Sabe o que é engraçado? No primeiro momento eu tive estresse pós-traumático, né? E depois, né, o meu medo de morrer diminuiu. Olha que interessante. Eu trabalhei uma questão física do corpo, né? Que hoje eu vejo que nada é por acaso, porque possibilita eu viver o meu propósito, a minha missão, fazer o que eu tanto amo, né? Que é atender pessoas com a hipnose transpessoal. Mas hoje eu tenho muito menos medo da morte do que antes eu tinha. Então, porque isso só fortaleceu a certeza de que, gente, tantas pessoas morrem de maneira tão estúpidas e aconteceram tantas coisas para que eu pudesse viver, que só aumentou a minha certeza de que a gente realmente vai na hora que a gente tem que ir. Óbvio, existem atitudes suicidas que, se eu conscientes, se não tão conscientes, que se eu entrar numa invigilância, eu posso vir a morrer. Mas se eu, como disse Jesus, vigiai e orai, vigiai, fizer a minha parte e orar e tiver na fé, eu vou morrer na hora que eu tiver que morrer. Simples assim. Então, gente, relaxem, acalmem, tenham fé, se fortaleçam nessa fé, acreditem. A única certeza que a gente tem é a morte, é a única. Mas então não precisa se preocupar com ela, o contrário, eu preciso me preocupar com a vida. Eu preciso viver da melhor maneira possível. Viver o agora, o hoje, o momento presente, que é o único que existe. E é com essa fé, serenidade, paz que eu quero que vocês vivam esse sábado e o domingo de Páscoa de vocês. Ok? É isso aí. Então a gente encerra hoje. Um beijo para todos. Um excelente final de semana. E até amanhã às 9 horas. E amanhã estaremos juntos, 9 horas. Tchau, tchau. Namaskara. Gratidão. Até amanhã.